Oi pessoal, tudo bom? Vou começar o vídeo aqui no carro, porque esse vai ser um dirige e fala. Estou indo ao mercado, aí resolvi ligar o celular, já coloquei ele no aparelhinho lá de GPS, sabe? Então vai ser bem melhor, vocês não vão ficar caindo o tempo todo. E aí eu falei assim, vou conversando com o pessoal, batendo um papo, já que eu vou ao mercado sozinha, então assim, pra não ficar alone, então vocês estão aí comigo. Bom, gente, então vamos lá. Ai, que beleza, agora com esse suporte vocês não vão cair mais, eu estou super feliz por isso. Deixa eu ver se eu peguei o dinheiro, né, porque eu sou dessas, que esquece as coisas. Bom, gente, o que a gente pode conversar? Vamos falar dos bebês? Muitas pessoas perguntam, assim, quando eu vou na academia ou em qualquer outro lugar com quem que eles ficam. Eles ficam com o Ricardo. Eu sempre saio... sei que o cara ia passar. Eu sempre saio no horário do almoço. Gente, essa caixa aqui é porque chega uma caixinha da Glambox. Gente, desse mês tá maravilhosa, mas eu vou levar pra vocês, mostrando. Enfim, eu sempre saio quando ele vem pra almoçar, que é o horário que eu tenho, né, que ele pode ficar com os bebês. E, na verdade, os bebês ficam dormindo, né, então ele só fica em casa. Já sei qual vai ser o título do vídeo e o assunto desse vídeo. Por que os meus filhos ainda não falam? Por quê? Bom, porque os meus filhos, os seus filhos, eles ainda não falam porque não chegou o tempo deles. Bom, por que eu tô falando isso? Porque eu recebi vários comentários, assim, antigamente, né? Eu recebi alguns comentários assim. Eu sei que não é na maldade, mas eu recebia comentário assim. Lê, mas eles ainda não falam. O que acontece? Eles têm algum problema? Ah, Glê, filho da minha vizinha falou com não sei quantos anos. Ah, Glê, minha sobrinha começou a falar com tal idade. E eu nunca me importei, sinceramente, eu nunca me incomodei com esse tipo de pergunta. E não me incomodo porque eu sou bem tranquila. Mas eu respondia normal, assim, tipo, cada bebê tem o seu tempo. E realmente, cada bebê tem o seu tempo. Gente, agora que eu tô percebendo, eu acho que tá um pouquinho torto, né? Mas eu espero que vocês não se importem, que vocês estão um pouquinho tortos. E aí, por que eu tô falando sobre isso? Porque, assim, a gente deve ter muito cuidado com o que a gente pergunta para uma mãe se referindo ao filho. Eu, graças a Deus, eu sou bem tranquila, sabe? Bem paz e amor em relação a isso. Eu sei que tudo acontece no tempo de Deus, eu sei que tudo acontece no tempo dos meus filhos também. Então, eu nunca me importei. Um exemplo, quando eles fizeram 1 ano, eles ainda não andavam. Eles ainda não andavam e as pessoas, nossa, mas já tem 1 ano e não anda, mas eu acho que tem algum problema, porque fulano andou com tantos anos, porque a filha de ciclano andou em tal idade. E eu nunca me importei, eu pensava assim, legal, mas os meus vão andar assim, no dia que eles tiverem que andar, no tempo deles, vai chegar o tempo deles, é que ainda não é o tempo. Um mês seguinte, com 1 ano e 1 mês, eles começaram a andar, os dois. O Gustavo começou num dia, o Matheus 1 semana ou 9 dias depois, não me lembro, mas foi alguma coisa assim. E aí eu falei, bom, começou a andar, não tem problema, viu? Eles não tinham nenhum problema, como as pessoas perguntavam. E deixando claro que eu sei que essas perguntas não é na maldade, é na preocupação, na curiosidade, na dúvida. Mas como eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pergunta para uma mãe de um filho. Porque, como eu falei, eu sou super tranquila, mas tem mães que não. Tem mães que o tipo de pergunta que você fizer, ela vai ficar preocupada, ela vai ficar neurótica, ela não vai conseguir dormir, sei lá, ela vai ter crises, ela vai chorar, ela vai ficar desesperada. E eu vou dar um exemplo pra vocês. A minha comadre, ela tem um menininho de... esqueci a idade dele, na verdade 5, acho que é 4 ou 5 anos. E aí, chegou uma certa idade dele, ele não falava ainda. E ela teve essas perguntas das pessoas. Nossa, mas não fala, tem algum problema e tal. E aí ela foi pesquisar na internet o porquê que o filho dela ainda não falava. Porque as pessoas estavam cobrando isso, que tipo, tem alguma coisa e tal. Aí, gente, internet é a pior coisa. Ajuda em algumas coisas? Ajuda, mas em grande maioria atrapalha. Porque assim, fulano teve um sintoma, se você tem esse sintoma, não quer dizer que você tem a mesma coisa que fulano. Então, meu conselho é,
seja pra você, pra sua família, pro seu filho, pro teu corpo, qualquer coisa. Não pesquisa na internet, vai no médico, vai no pediatra, pra ele ver o teu caso, o caso do seu filho e dar um diagnóstico de você e não de um caso que você viu na internet. Aí ela foi pesquisar na internet e as mesmas características que o filho dela tinha, ela viu que era uma pessoa com autismo. E aí ela ficou muito triste. Não que autismo seja a pior coisa do mundo, tipo, o fim do mundo. Não. Mas sejamos bem sinceros que qualquer mãe quer ver o seu filho bem, saudável, com nenhum tipo de problema. E é um baque quando você descobre que seu filho tem um problema, por menor que seja. Aí, gente, nossa, tô chegando no mercado e não acabei de falar com vocês. Aí ela marcou fono, marcou médico, marcou isso, marcou aquilo. Só que ela tinha marcado e conseguiu marcar para uma semana depois. Então, nessa uma semana até ir ao médico, gente, foi uma tortura. Ela e o marido dela passou a semana inteira sofrendo, chorando, angustiados, porque o filho dela tá com autismo e piriri pororó. Beleza. Foi no médico, começou a ir no fono. E aí foi tudo se acalmando. E aí o menino entrou na escola, o Luquinha entrou na escola. E hoje, gente, fala mais que um papagaio. É um tagarela. Tipo, tinha algum problema? Era autista? Não, ele apenas não tinha chego no momento dele. E ele chegou. E... gente, eu acho que eu vou pausar porque eu já cheguei no mercado. Mas deixa eu continuar falando sobre esse caso. Lógico que uma criança que vai na escola, ela se desenvolve mais rápido, mais fácil do que uma criança que não vai, que fica em casa com a mãe. E aí ele ter ido na escolinha desenvolveu mais, ele ter feito fono desenvolveu mais, mas isso não quer dizer que eles tinham um problema, apenas não tinha desenvolvido ainda, apenas não tinha chego o tempo dele. E aí, gente, por isso que eu falo, tomem cuidado com o que vocês perguntam, com o que vocês fazem comparações. Então, assim, evita de ficar, mas filho de fulano é isso. Mas filho de fulano, fez isso, começou a andar com tantos meses. Mas filho de fulano come tudo. Porque, assim, cada criança tem o seu tempo. E não é porque, vamos supor, o seu filho ou filho da sua vizinha ou de alguém que você conhece começou a andar com tantos meses, não é uma regra. Todas as crianças vão andar com tantos meses. Tem criança que começa a andar com um ano e 1 mês, com 1 ano e 2 meses, com 1 ano e 3 meses, com 1 ano e meio. Então, assim, vamos respeitar o tempo da criança e respeitar a mãe também. Porque, às vezes, uma pergunta coloca uma minhoca na cabeça da mãe, que a mãe fica, assim, tipo, desesperada. Como eu falei pra vocês, graças a Deus eu sempre fui tranquila. As pessoas perguntavam, mas, tipo, eu tinha certeza que os meus filhos, eles iam fazer o que eles têm que fazer no tempo deles. Gente, eu cheguei no mercado, depois eu converso com vocês. Tchau. Vou esperar sair do mercado, porque senão o pessoal vai me chamar de louca. Bom, gente, já fiz a comprinha, estou indo pra casa agora. Vamos retomar o assunto. E pra quem quer saber, os meus filhos, eles estão com 2 anos e 3 meses. Acho que é maio, junho, julho, agosto. 2 anos e 3 meses. Eles falam, porém não frases completas. Mas eu já consigo entender tudo que eles querem. Por exemplo, eles já falam assim, quando eles querem pão. Mamãe, pão. O que mais que eles falam? Eles falam todas as palavras, mas não corretamente. Por exemplo, qualquer coisa que eu peço pra eles fazerem e eles fazem, eu falo obrigada. E ele fala nha. Da onde que as crianças tiram abreviações ou inventam palavras para tal coisa? Eu falo obrigada, ele nha. Lógico que eles estão falando errado, tanto na pronúncia e no que falar. Porque eu falo obrigada, ele tem que falar de nada. Mas assim, eles são muito novinhos, estão aprendendo agora, tem a vida toda pra aprender que quando eu falar obrigada, eles vão falar de nada. Então assim, é um passo de cada vez. Eu não vou querer enfiar um monte de coisa na cabecinha deles pra não confundi-los. Então deixa eles falar nha. Nha, com o tempo eles vão falando obrigado, depois eles vão aprender que não é obrigado, é de nada. Então assim, tudo tem o seu tempo. Não vamos ficar desesperados ou não vamos ficar preocupados, que cada criança tem o seu tempo. E eles já falam de tudo, como eu falei. Não, algumas palavras eles falam certo, né? Igual pão, igual Pepe, igual papai, mamãe, vovó, titia.
Algumas palavras eles falam certo, algumas eles abreviam, ou algumas eles inventam tal coisa pra aquilo. Por exemplo, em A é obrigado. Tem outras coisinhas que agora eu não me recordo bem. Mas, resumindo a história dos meus filhos, eles estão falando sim, e eles não estavam falando antes porque ainda não tinha chegado o tempo deles. Então eu só tô falando isso pra vocês que tiveram curiosidades, ou pra vocês mamães que estão desesperadas e preocupadas porque o seu filho não fala. Então fique calma. Lógico, se você colocar o seu filho na escolinha ou levar ele no fono, ele vai desenvolver mais rápido. Se você quiser fazer isso, é uma opção de cada um. Eu, não era a minha opção colocar na escolinha, porque eu fico em casa, então eu posso muito bem curtir ele. Gente, eu amo ficar com os meus filhos, então eu posso curtir esse momento. E fono também, eu não quis levar, mas é uma boa opção pra quem que quer ver o filho desenvolvendo mais rápido. Mas assim, eu optei por não levar. E não me arrependo, sabe? Porque muitas pessoas perguntam também se eu vou colocar eles na escolinha. Sim, a gente vai. A gente tá vendo de colocar ano que vem, que aí eles vão estar com 3 anos. Vai, carro. Que aí eles vão estar com 3 anos. Peraí, gente, muita calma nessa hora, que é um cruzamento. Eles vão estar com 3 anos, então já vão estar numa idade boa. E eles já estão, assim, se comunicando um pouco melhor. Não 100%, mas eu já consigo entender. Às vezes o Matheus puxa o cabelo do Gustavo, alguma coisinha. É difícil eles brigarem. Mas às vezes tem uns arranca-rabo deles. Aí ambos já sabem vir me falar, sabe? Eu já consigo entender o que aconteceu. Gente, então, escolinha também é uma coisa muito polêmica, que muitas pessoas julgam. Se coloca cedo demais é porque tá cedo, se demora porque, meu Deus, mas tem que ir pra escolinha, desenvolve mais. Enfim, gente, vamos entender que o mundo materno a gente deve julgar menos e respeitar mais. Porque não existe também idade certa para escolinha, não existe. Cada mãe sabe da sua necessidade, sabe aonde o calo dói, sabe aonde é desgastante ou onde é prazeroso. Então cada mãe sabe, sente no coração a idade melhor de colocar o seu filho na escolinha. Então a gente tem que respeitar. Eu acho que agora é a hora, na verdade assim, não esse ano, né? Mas tipo assim, ano que vem é a hora de colocar. Então vamos julgar, tentar mais compreender, porque ter filho, gente, não é uma situação fácil, sabe? É difícil você ter que cuidar, ter que criar, ter que educar. Então imagina todo o peso que a mãe tem. Então assim, tem vários tipos de mãe. Tem a mãe que é mãe em tempo integral, porém é mãe dona de casa. Tem a mãe que é mãe, trabalha fora e é dona de casa. Tem mãe que só trabalha fora e é mãe. Então assim, independentemente de qual mãe seja, mesmo que seja apenas mãe, que não cuide da casa, que tenha empregado e que não trabalhe, independentemente, cuidar de uma criança é muito difícil, te suga muito, e cada fase assim que vai aumentando parece que vai ficando mais difícil ainda, mais difícil de lidar. Então imagina já o peso psicológico que essa mãe tem, o peso nas costas que ela tem, e ainda vem as pessoas de fora assim achando que é tudo fácil, ou que, enfim, que ela deveria ter uma varinha mágica, e plim, não é assim. Então vamos apoiar, respeitar. Por mais que a gente não concorde com certas coisas, tipo, tal mãe faz aquilo com o filho, por exemplo. Enfim, não sei. Vamos supor que tal mãe colocou o filho com 3 meses na escolinha. Mesmo que ela não foi trabalhar, ela só colocou pra ter aquele momento dela de respirar. Muitas pessoas vão julgar, vão falar, nossa, mas fica em casa e colocou a criança na escola, mas pra quê? Não sei o quê. Então, assim, a gente não sabe o que se passa com aquela mãe. Então, independentemente da decisão dela, por mais que você ou eu ou alguém não concorde, não vamos palpitar, não vamos opinar, porque aquela mãe sabe o que é melhor para o filho dela e a gente não sabe, a gente não tá lá com ela, então a gente não sabe o que se passa com ela. Graças a Deus, assim, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, eu faço o que eu quero, assim, eu sou uma pessoa muito geniosa, tipo, pode vir o Papa falando, tem que fazer isso, não, eu vou criar os meus filhos assim, porque o meu instinto materno
que não é livro, não é, ai, eu fiz isso, funcionou, ou ai, mas eu sempre criei assim, ó. Não é ninguém. Criar um filho não é uma receita de bolo que você coloca os ingredientes certos e pluf, pronto, tá aquele bolo lindo, seu filho maravilhoso. Não é assim. Então não tem livro nem ninguém que vai te ensinar. A pessoa que vai te ensinar a ser mãe é o seu filho. Então, siga o seu instinto materno, siga o seu coração, que aí com certeza não tem erro. E é isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Tô olhando assim pro lado, porque os vizinhos aqui vão achar que eu sou doida, né? Falando com o celular. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, desse bate-papo. Gente, o mercado tá virando minha segunda casa, né? Então deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de dar um joinha, hein? Se vocês gostaram, dê muito joinha pra eu saber que vocês gostaram. E deixa aqui nos comentários também falando o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Que se vocês quiserem, aí eu faço mais. Tipo, tô indo no mercado, deixa eu lá conversar com os meus amigos. E é isso, meus amores. Me sigam nas redes sociais também, porque lá eu publico todas as novidades em primeira mão. E um super beijo e até o próximo vídeo.